Eu entrei aqui ao vivo no canal Pastor Casanova para entregar algo de Deus. Deus vai libertar alguém da sua casa. Você precisa de libertação na tua vida, na tua casa, na tua família? Deus vai libertar alguém da tua casa. Escreva nos comentários agora o seu nome completo. Vai ter libertação. Escreva nos comentários, comentário um de cada vez, cada nome de cada um da tua família que precisa de libertação, que precisa de milagre. Escreva em comentários diferentes, vários comentários, vários. Você vai envergonhar o inferno. Deus vai libertar alguém da sua casa por esses dias. Deus vai completar a obra na sua casa por esses dias. Deus vai mover o milagre na tua casa por esses dias. Receba. Deus vai transformar a maldição em bênção. Escreve com fé. Deus vai transformar a maldição em bênção na minha vida. Escreve com fé, mas escreve aí. Vamos, tenha fé. Escreve aí, Deus vai transformar a maldição em bênção na minha casa. Escreve aí, escreve com fé. Escreve com fé, Deus vai transformar a maldição em bênção na minha família. Não vai morrer. Não vai envergonhar a tua casa não, tua família não. Teu nome não, teu sobrenome não. Vai ser pastor, vai ser obreiro, vai casar no altar, vai ser liberto. Vai ser liberto. Escreve com fé, vai ter libertação. Escreve com fé aí, vamos, vai ter libertação, vai ter transformação, vai ter vai ter mudança. Escreve aí com fé, vai ter mudança. É forte, hein? Você deixa o like agora, clica no like. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho agora para você receber as notificações que eu vou entrar ao vivo direto, hein? Eu vou entrar ao vivo numa engrenagem, numa fé extraordinária. Se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações. E veja agora o testemunho, a transformação, a libertação do Max. Foi preso no Bangu, era traficante, traficou muito. Se envolveu em tudo que tinha que se envolver. 18 anos no tráfico, 18 anos no tráfico. Foi liberto. Hoje ele é pastor, toma conta de uma igreja nossa, do Ministério Mundial da Fé, da IMDF. Na fé do profeta Bispo Fábio Ferreira, eu, pastor Wellington Casanova, declaro, vai ter libertação na tua vida, na tua casa, na tua família. Comente, eu recebo. Comente, eu recebo. Ai de canta lá, estou cheio do Espírito de Deus, hein? Então você vai ver agora o testemunho dele, a pregação, ele contando. No dia do casamento dele foi essa pregação, hein? Deus mudou tudo, Deus deu nome, Deus deu sobrenome, Deus restaurou. A mãe, hoje mesmo eu falei com a mãe feliz da vida pela transformação na vida do seu filho. É muito forte. Olha o que ele fala nesse testemunho e vem para a Mundial da Fé. Veja o que Deus faz. Deus faz. A IMDF, a Igreja Mundial da Fé, mostra milagres. Vou passar a palavra para o pastor Max. Glória a Deus, aleluia. Shalom, meus irmãos. Glória a Deus, né? É motivo de muita alegria, tá, né? Mais uma noite reunidos, ainda mais no culto de Abraão, né? Uma noite festiva hoje, o casamento, né? Deus faz as coisas perfeitas, né? E Deus te trouxe, né? Nesse lugar hoje, Deus já está fazendo a obra na tua vida, né? Deus não te trouxe nessa noite à toa, né? Deus te trouxe nesse lugar porque Ele tem algo na tua vida. Ele tem algo para te entregar nessa noite, né? E Deus vai fazer coisas tremendas, coisas maravilhosas na vida daquele que crê. Basta você crer no eterno Deus Todo-Poderoso de Israel e o mais Ele fará em nossas vidas, né? Glórias ao Eterno. Vamos ler uma palavra
do eterno Deus nessa noite, que se encontra em Gênesis 22. Quem tiver a sua Torá, a sua Bíblia, abra aí, quiser acompanhar. Glória a Deus, aleluias. Glórias ao eterno Deus de Israel. Vamos glorificar a Deus nessa noite, meu irmão. Não vem para a igreja para ficar como estátua parada. Abra sua boca, glorifique, exalte ao nome do eterno Deus de Israel. Deus quer ouvir a tua voz hoje. Deus quer ouvir o teu clamor hoje, para que Ele atenda os seus pedidos. Mas para isso, você tem que abrir a sua boca. Você precisa falar com Deus. Você precisa se ligar com Deus, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, fique ligado com Deus nessa noite, meus irmãos. Vamos ler a palavra do eterno Deus, que diz assim, ó: depois desses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a um teste, e disse-lhe Abraão, eis-me aqui. Abraão disse, né? Eis-me aqui. E disse, toma, rogo, teu filho, teu único filho, a quem amas, a Isaque, e vai até a terra de Moriá, e oferece ali como oferta de elevação sobre um dos montes que te direi. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, pode se assentar. Glória a Deus, aleluias. Aqui, né, a palavra de Deus diz logo no começo aqui, né? Deus submeteu Abraão a um teste, né? Submeteu Abraão a um teste. Pega seu único filho e leva até o monte Moriá para sacrificar, né? Em cima de um altar para Deus. E ali, né, Abraão disse para Deus, eis-me aqui, eterno, eis-me aqui. E Deus mandou ele seguir, né, o caminho até onde Deus ia mostrar a ele, o monte Moriá. E a palavra de Deus diz que logo de manhã, cedo, né, de madrugada, Abraão já começou a cortar as lenhas, né, a juntar as lenhas, e botou, né, as lenhas amarradas em cima do jumento, né, juntou 2 servos seus e seu filho, e ali foi encaminhada até o monte Moriá, né, em direção ao monte Moriá, andando, né. E a palavra de Deus diz que quando se passou-se 3 dias, de longe ele avistou o monte Moriá, né? E disse para os seus servos, fica aqui, que daqui eu vou adiante com o meu filho, Isaque. Daqui vai eu e ele. E assim se fez, né? Abraão fez. Abraão e seu filho, Abraão levando as lenhas nas costas, né? Subindo aquele monte. Seu filho levando a faca, né? A faca para matar o sacrifício, para fazer o sacrifício, e o fogo na mão, né? E no meio do caminho, Isaque vai e pergunta a seu pai, né? Pai, a gente já temos a lenha, a gente já temos o fogo, a gente já temos aqui, né? E cadê o sacrifício? Porque ele não sabia que Deus tinha pedido a Abraão para sacrificar ele, o único filho de Abraão, o filho da promessa, né? E ali Abraão, muito sábio, né, voltado teu coração para Deus, e falou, Deus proverá, meu filho, Deus proverá, né? E ali Abraão foi, ajeitou o altar ali, colocou lenha e colocou seu filho deitado em cima, né, daquele altar. E no momento que Abraão foi esmolar o seu filho, né, sacrificar o seu filho, o anjo gritou para Abraão, Abraão, não faça isso, não coloque as suas mãos sobre Isaque, né? Tu já provaste que tu tem um coração voltado para Deus. Então, o que é que a palavra de Deus está querendo dizer, né, com isso? Que Deus submeteu ele a um teste. Deus pediu o seu único filho,
o filho da promessa. Sara, como alguns que já leu a passagem de Abraão sabe, Sara era estéril todavia. Sara não podia ter filhos, né? E Deus deu a Abraão e Sara Isaac, o filho da promessa, né? O filho da promessa. E Sara engravidou quando tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos de idade. Então, era uma coisa impossível. Sara duvidou do poder de Deus. Mas para Deus, nada é impossível, né? E Deus pediu o seu único filho para Abraão sacrificar, né? E muitas das vezes, o que a palavra está querendo dizer, ele foi sacrificar o filho. Ele era temente a Deus, ele era obediente a Deus. E ele não pensou duas vezes em levar o seu filho, né, para sacrificar, né? E ali na hora que ele foi esmolar o seu filho, o anjo mandou parar, né? E ali ele já tinha provado que ele tinha um coração voltado para Deus, que ali ele era fiel a Deus, que ele era obediente a Deus. E quando ele olhou para o lado, ele viu, né, um carneiro no meio do arbusto garrado, e pegou esse carneiro e sacrificou para Deus, né? E ali naquele altar, naquele monte, ele botou o nome do monte como Deus proverá, porque Deus proveu, né? Ali o sacrifício. Aí o que a palavra de Deus leva mais à frente, né? Muitas das pessoas que muitas das vezes acham, para que eu vou sacrificar? Para que eu vou fazer um voto no altar? É muita coisa, né? Às vezes tem que fazer um voto de 200, de 300. As pessoas falam assim, é muito. Mas o que é isso? O pastor está pedindo muito dinheiro, né? Deus não precisa de dinheiro, como muitos falam, né? Mas isso é o meio do sacrifício de hoje em dia. Porque antigamente os sacrifícios eram feitos por animais, né? E hoje, para você obter tudo na sua vida, você precisa sacrificar algo. Você precisa de um sacrifício. É assim a nossa vida. A gente, para poder obter o dinheiro, para pagar nossas contas, para ter tudo em dia, a gente não tem que sacrificar todo dia, acordar cedo e trabalhar todo dia, para no final do mês a gente pagar nossas contas, levar a nossa comida para dentro de casa. É assim um sacrifício que a gente faz. Então, para a gente obter a nossa saúde perfeita, para a gente manter a nossa família protegida por Deus, né, abençoada por Deus, a gente temos que sacrificar. Porque foi através dos sacrifícios de Abraão que Abraão foi um pai de uma grande nação. Abraão foi rico em meio ao deserto, né? Um lugar que não tem nada, mas Abraão teve ouro, Abraão teve prata, Abraão teve muitos gados. Então a palavra de Deus está dizendo, não importa a situação, não importa o local, quando eu mando você ir, eu vou fazer prosperar na tua vida. Eu vou fazer o mover na sua vida, porque eu sou o Deus do impossível. Só basta a gente obedecer, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. É isso que Deus quer, né? A nossa obediência para Deus cuidar da gente. E quando a gente recusa o chamado de Deus, quando a gente recusa a obedecer a Deus, Deus não tem compromisso com a gente. Deus não tem compromisso. Por quê? Porque Deus está chamando e a gente não estamos escutando a voz de Deus, né? A palavra de Deus diz que a gente temos que escutar, guardar os mandamentos e praticar, né? Botar em prática os mandamentos de Deus, tudo que Deus nos ordena, né? Para a gente ser bem sucedido através do nosso sacrifício. Quantas das vezes, né? Eu me deparei, como muitos irmãos também, em momentos difíceis, né?
Mas todos nós enfrentamos batalha na nossa vida. Todos nós enfrentamos um leão por dia. Sabe por quê? Porque bons marinheiros não são feitos em águas paradas. Bons marinheiros vão ser feitos em meio à tempestade. É Deus te capacitando. É Deus te ensinando a ser forte. Então essa palavra de Deus nessa noite. Então a gente temos que ser obediente a Deus. Porque quantas das vezes eu me encontrei só com dinheiro de decidir. Ou eu compro algo para me comer, ou eu obedeço e sacrifico no altar, né? Quantas das vezes, e a decisão, como é que fica? A maioria das pessoas vai falar, não, eu vou gastar com algo para me comer. Mas a minha decisão, desde o momento que eu entendi o mandamento de Deus, eu fui e vim para a casa de Deus. Eu vim e fiz o sacrifício para a casa de Deus. E naquele momento, Deus falou comigo naquela noite, né? E eu saí daquela noite cheio da glória e do poder de Deus. E no outro dia, começou a surgir dinheiro, né? De trabalho que eu já tinha sido mandado embora, né? É assim que Deus faz na nossa vida. Deus testa a nossa fé. Deus vai pegar você no momento de dificuldade, no momento de fraqueza, no momento que você falar assim, eu vou escolher, ou eu vou fazer a minha vontade, ou eu vou fazer a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus fala, confia em mim e o mais eu vou fazer. Então se Deus me deu essa certeza, eu não vou, né, duvidar do Deus Todo-Poderoso. Eu vou fazer, né, a vontade de Deus, que Deus vai fazer na minha vida. Assim que foi, né? Através do meu sacrifício, através de trazer a minha vida para o altar, entregar o meu corpo para Deus, a minha alma para Deus, aceitar Deus de coração. E essa foi a melhor escolha da minha vida. E essa é a melhor escolha que cada um pode tomar. Porque a vida foi bastante amarga quando eu quis fazer do meu jeito. Quando eu fui fazer do meu jeito e não do jeito de Deus, tudo dava errado. As coisas davam errado. O que eu comprava eu perdia, né? Eu comprei uma moto, eu fui roubado com um mês, né? Eu tinha planos para algo e não conseguia realizar. Por quê? Porque eu não estava botando Deus na frente. Eu não estava botando tudo segundo a vontade de Deus. Então quando a gente não faz segundo a vontade de Deus e faz do nosso jeito, da nossa vontade, vai dar errado. Vai dar errado. Porque é Deus que está no controle de tudo. É Deus que é o autor da nossa vida. É Deus que nos dá a saúde. É Deus que nos mantém de pé. É Deus que é a nossa coluna. Então se a gente perder a nossa estrutura, que é Deus na nossa vida, a gente não fica de pé. Quem pode dar glória a Deus, meus irmãos? Presta atenção. Quem pode dar aleluias? Que Deus é a nossa força. Deus é a nossa fortaleza. Um menino que o povo dizia que não ia passar do 18. Só 18 eu tive de tráfico de droga no mundo, né? E hoje eu estou aqui no altar, né? Lutei muito da minha vida entre a sobrevivência ou a morte, né? Com facções, com milícia, grupo de extermínio, né? Minha mãe está ali que é prova que foram gente na minha porta encapuçado, né? Para me matar. Olha só como é que era a vida servindo aos demônios, né? Eu andava com o guia atravessado no corpo, né? Eu já bebi sangue, eu já fiz coisas terríveis que se eu contar tudo aqui, não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo para vocês terem a noção do que Deus fez na minha vida, né? E eu tentei muitas das vezes sair, mas não conseguia. Porque quando eu estava tranquilo, eles vinham atrás de mim me perseguir. Então eu tinha que reagir. Ou era eu ou era eles, né?
Mas quando eu entreguei, né, na mão de Deus e falei: Deus, agora eu sou teu, Deus. Eu sou teu, eu vou ser do seu altar e vou seguir os teus caminhos. E eu falei para minha mãe, eu estava lá na Boca de Fumo, eu falei para minha mãe, quando passou o anúncio da igreja, né, em São Fidélis, né, eu falei: mãe, é nessa igreja aí que eu vou, é nessa aí que vai mudar a minha vida, porque eu já tinha passado por muitas igrejas, eu já fui de igreja, eu desde pequeno, eu nasci dentro da igreja, mas foram muitas igrejas, né, diferentes. Mas Deus, o mover de Deus aqui é muito forte. O mover de Deus aqui é diferente. Para vocês terem uma noção do poder de Deus nesse lugar, na vida daqueles que crê, na vida daqueles que obedecem. Eu entrei pela porta da igreja com a perna com a enfermidade, que eu tomei 3 tipos de morfina e minha perna não parava de doer e de queimar. A carne fervia, a perna estava vermelha, né? E o inimigo fazendo de tudo que eu não chegasse até a igreja, né? Até a sinagoga, mas a minha força foi maior, né? Quando você foca no altar, foca em Deus e no que você quer se tornar, não há ninguém que pode te impedir, né? Quando você coloca Deus à frente dos seus problemas, Deus à frente de tudo, nada pode te impedir. E eu andava um pouco, a perna começava a doer, eu sentava no meio-fio, aí chorava, gritava de dor, daqui a pouco dava um tempinho, eu saía correndo, arrastando a perna. Eu entrei assim pela igreja, na porta da igreja, né? E em meio ao culto ali, eu aceitei Deus, né? E depois que eu saí pelas portas, naquela mesma noite mesmo, não passou 1, 2, 3 dias, na mesma noite, eu saí andando normal, não me deu vontade mais de usar droga, não se envolvi mais com tráfico, com bebida, com cigarro. Então Deus fez na minha vida, né? Porque eu coloquei Deus na frente de tudo, porque eu coloquei nas mãos de Deus. Mas quando a gente tenta fazer do nosso jeito, dá errado. E eu fui preciso passar isso tudo para mim ver que era Deus na minha vida. Não era amigo meu que ia me ajudar, porque foi 1000 pessoas para me matar dentro do Bangu. E se não fosse Deus, os amigos mesmo queriam me matar lá dentro. 1000 pessoas dentro da galeria em Bangu, presídio de segurança máxima no Rio de Janeiro. Aí vocês me falam o quê? Se é Deus ou se não é Deus, né? Foram me matar na porta lá, eu tranquei minha mãe dentro do condomínio e saí para conversar com os caras encapuzados de fuzil. Os caras viraram as costas e foram embora andando, né? Foi Deus, tudo foi Deus o quê? Me dando a oportunidade. É Deus me alertando, mostrando para mim que não é os amigos que vão mudar a minha vida. Não são pessoas com palavras bonitas que vão mudar a minha vida, mas é Deus. Quando a gente entrega o nosso caminho para Deus, quando a gente entrega a nossa alma, o nosso espírito em verdade para Deus, porque muitas das vezes a gente temos que se afastar de algumas pessoas, porque tem muitas pessoas que vai te lembrar o teu passado, né? Mas eu não estou preocupado, eu não quero ouvir o que eu fui. Eu estou preocupado com o que eu vou me tornar, pelo que eu estou me tornando. Então, essas pessoas para mim não serve para andar, né? Eu não preciso ficar ouvindo palavras negativas, se agora meu alvo é a positividade, né? É as coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida, né? E muito impactou as pessoas com o meu testemunho. Eu não contei nem o começo, é muita coisa, né, para ser contada. Mas muitas daqueles que queriam ver eu no fundo do poço, hoje me vê, não acredita, fala: caramba, você está diferente, porque
A palavra de Deus diz, né? Vou montar uma mesa de delícias perante aos seus inimigos, né? Então, muitas das vezes a gente não precisa falar. O nosso silêncio fala mais que 1000 palavras. Então deixa Deus agir. Não adianta a gente debater boca, não adianta a gente questionar com pessoas. No nosso silêncio Deus vai agir, porque se a gente debater, questionar com pessoas, a gente vamos estar se igualando, então a gente vamos estar errando junto. Então a gente temos que ter sabedoria, né? Sabedoria no modo de agir, sabedoria no modo de fazer as coisas, né? Porque Abraão foi assim. Abraão, para ser um pai de uma grande nação, Abraão, para receber o ouro e a prata, ter bênçãos, né, inumerosas, como diz a palavra de Deus, incontável como as estrelas do céu, os grãos de areia. Ele era muito próspero, né? Mas Deus precisou o quê? Tirar ele do meio da parentela e dos amigos, né? Porque Abraão tinha 75 anos quando saiu do meio da cidade onde que ele morava. Porque muitas das vezes a sua vida não vai prosperar que tem alguém do seu lado com a carga negativa. Então você tem que estar unido com pessoas que equilibram com você, né? Pessoas que equilibram com você, pessoas que somam junto com você. Porque quando você soma e tem uma carga negativa, a balança fica em desequilíbrio, né? Então não tem como Deus agir. Então o que Deus fez? Tirou Abraão do meio da parentela, tirou Abraão do meio da sua família, dos amigos, tirou e levou até a terra prometida. Por isso que a palavra diz que Abraão foi o pai da fé. Abraão não tinha mapa, Abraão não conhecia o caminho, Abraão não sabia nem para onde estava indo. Ele só ouviu a voz de Deus. É o que Deus está falando para você nessa noite. Você não precisa conhecer, né, o caminho. Você não precisa ter mapa, você não precisa de nada. Você precisa ouvir a minha voz, que assim eu vou te tornar grande, assim eu vou realizar os teus sonhos, assim eu vou fazer coisas grandes na tua vida nessa noite. Basta a gente crer, basta a gente crer no eterno Deus de Israel e ser obediente. Que a primeira coisa é obedecer a Deus. Não adianta a gente pregar, cantar bonito, né, se a gente não obedece, né? Deus não vai fazer, porque o nosso corpo é templo de Deus. Para Deus habitar no nosso corpo, para Deus fazer o mover dele na nossa vida, a gente temos que estar em obediência com Deus. A gente temos que estar com o coração voltado para Deus. Senão Deus não habita. Muitas pessoas falam: Deus é comigo. Eu vou para casa, eu oro no quarto, eu faço oração da meia-noite, eu faço oração de não sei o quê. Mas obedece. Obedecer é isso que vocês fizeram. Culto de Abraão. Saiu da terra onde tu mora e veio até aqui, né? E veio até Itaucara, veio até o culto de Abraão. É isso. E Deus se alegra hoje em ver vocês na presença dele. Deus se alegrou na atitude que vocês tiveram nessa noite, de estar na presença dele. É esse gesto que Deus está falando. Por quê? Porque o primeiro dos 10 mandamentos diz o quê? Amar a teu Deus acima de qualquer coisa. Então quando você coloca algo na frente de Deus, você já está errado. Quando você deixa de vir para a igreja, chegou um parente lá em casa, eu não vou não, eu vou agradar meu parente. Mas será que foi o parente que te deu a vida? Será que é o parente que te dá o fôlego de vida? Será que é o parente que vai dar a sua saúde perfeita? Olha quantas pessoas aí não levantou hoje da cama. Olha quantas pessoas hoje não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo hoje, né? De caminhar, de respirar. Olha quantas pessoas estão sumindo, né? Olha quantas pessoas, crianças sumindo.
Vocês acham que isso é normal? É isso, é o inimigo, é o devorador vindo destruindo aqueles que não estão abaixo da promessa de Deus, aqueles que não estão debaixo da permissão de Deus, das bênçãos de Deus, né? Não estão debaixo das asas de Deus, e o inimigo não está brincando. E aqueles que estavam na igreja e saíram, é pior ainda, estão morrendo os montes, estão entrando com câncer no corpo, pegando câncer no corpo, né? E Deus vem avisado, Deus tem usado pessoas para não dizer depois que não foi avisado, para dizer depois que não ouviu a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra que eu estou pregando, isso é a voz de Deus, né? A gente temos que dar a reverência à palavra de Deus. Isso é palavra de Deus, não é eu que escrevi, não, foi Deus que escreveu com os dedos nas tábuas lá, né? E deu a Moisés e falou: mande que meu povo cumpra os mandamentos. E ai deles se não cumprir, né? Ai deles se não cumprir. Assim diz a palavra de Deus. Então, certas coisas dão errado na sua vida porque você tenta fazer do teu jeito, mas Deus está falando: muda, faz do meu jeito, faz do jeito que eu falo para você, faz do jeito que o pastor, o profeta te ensina. Faz que você vai ver a diferença. Faz uma prova, fala assim: eu vou fazer essa prova, para ver se aquele pastor mesmo que ele falou lá, vai dar certo. Faz que você vai ver como é que Deus vai operar grande na tua vida. Mas para isso você tem que fazer de coração, você tem que fazer de coração. Você não tem que pegar e fazer por obrigação. Ah, eu vou fazer por fazer. Ah, eu vou fazer que mandaram fazer. Não, eu vou fazer porque eu quero fazer para Deus, né? Em prol do teu problema, em prol de quê? Que você quer, né? É assim que Deus quer ver, é assim que Deus sonda a nossa mente e coração. Muitas das vezes a gente não pode falar, mas Deus sonda o nosso pensamento, o nosso coração. Deus sabe de todas as coisas. Muitas das pessoas podem enganar os pastores, podem enganar o bispo, mas a Deus ninguém engana e nem se esconde, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, nessa noite, guarde essas palavras. Guarde essas palavras no fundo do coração de vocês. Medite que foi através dos votos no altar que Deus mudou a minha vida. No primeiro concurso eu não passei, eu gastei mais de R$1.000 pagando professores para passar no concurso da Guarda Civil em Campos. Mas quando Deus falou comigo no altar, falou assim: para com isso, meu filho. Confia nos homens, não confia em mim. Eu fui para o altar e fiz o voto de R$1.000, né? Com Deus, é eu e Deus, né? Eu não preciso contar para ninguém. E muitas das pessoas ficaram sabendo, falaram que eu estava dando dinheiro para a igreja, que eu ia dar meu dinheiro todo para a igreja. Né? E depois passou uns tempos, eu não queria nem ver o resultado. Eu falei: não quero nem ver, né? Quero nem ver o resultado, já estava, né? Deus me deu essa certeza e não precisou estudar, eu passei, né? Passei, tá lá, eu mostrei o certificado para muitas pessoas, né? Eu passei. E assim, através do meu sacrifício, do meu sacrifício, eu fazendo no altar, entregando o dízimo certinho, Deus não me deixa faltar nada. Deus não deixa faltar nada na minha vida, né? E nesse dia da decisão entre comprar algo para comer e entre vir para a igreja, no culto de Abraão, Deus, usando o pastor aqui, falou comigo, né? Que no momento que ele estava falando comigo, meu filho estava sendo, né? Sendo salvo lá, né? Estava cortando o mal que ia acontecer com meu filho. Nesse exato momento que ele estava falando comigo, usando o pastor, que Deus estava falando comigo usando o pastor, falou: estou dando um grande livramento, seu filho, mas estou fazendo porque você veio, porque se eu ficasse, hoje, meu filho estava morto. Meu filho se envolveu com o colega, fez besteira, os caras do tráfico pegaram ele e bateram bastante com madeira, né? Bateram bastante.
mas não ceifaram a vida dele. E no outro dia eu fui saber, perguntei a hora que foi a mesma hora que que Deus estava revelando na boca do pastor. Então, olha a obediência. Deus vai guardar a nossa família através da nossa obediência. Porque muitas das vezes uma pessoa da família no altar é raiz para as outras. Deus vai manter através de você o resto da sua família em pé. E vai te usar para ser boca de Deus para converter eles do mau caminho. É só você obedecer a Deus. Não tem segredo, obedece. Porque Deus que dá vida e Deus que tira a vida. Então a gente deve obediência para Deus. Toda honra e toda glória é para Deus. A gente não tem que alegrar, fazer graça para ninguém, né? Fazer presença para ninguém. Espera, tem tantos tempos. Quando é dia de culto, dia para servir a Deus, é servir a Deus. Você não pode deixar nada impedir de você chegar. Porque se eu tivesse retrocedido o meu caminho, hoje em dia eu tinha sepultado meu filho, né? Eu tinha sepultado, né? E foi até um despertar para ele que ele voltou para a igreja. Ele voltou para a casa de Deus, né? Isso é, colegas, quando as pessoas não ouvem a voz de Deus e ouvem a voz humana, a voz do povo. Então ninguém vai querer te levantar, porque a vida um quer ser melhor do que o outro. É engraçadinho quando você tá bebendo no mundo das drogas, tá pulando, tá fazendo graça, todo mundo, legal. Depois estão tudo falando nas suas costas. Por quê? Porque eles querem te empurrar mais para o fundo do poço, né? Aí quando você tá em cima da cama no hospital, você tá desempregado, você tá lá no fundo do poço, eles vão rir da sua cara ainda, porque eles te deram o impulso para você cair no fundo do poço. E você achou que era o tal, quando foi ver já era tarde. Então Deus quer te despertar nessa noite. Deus está despertando pessoas nessa noite. E Deus está dizendo para pessoas nessa noite, dentro dessa palavra, né? Confia nele, entregue seu caminho ao eterno Deus de Israel, e o mais ele